aí, como é que vocês estão? Vamos continuar Atos dos Apóstolos? Hoje vamos ler o capítulo 6 e 7. Vai ser bem legal, bem rápido. Espero que vocês gostem aí de mais um vídeo, tá bom? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eleição dos diáconos, os sucessores dos apóstolos, né? Um auxílio para os apóstolos seria isso. Porque eles não estavam dando conta, as coisas estavam caminhando muito bem, a comunidade estava crescendo muito e eles precisavam de ajuda. Então nós vamos ver essa história hoje. Naqueles dias, como crescesse o número de discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Quem eram os gregos, né? Os gregos eram judeus que, tendo vivido fora da Palestina e falando a língua grega, foram estabelecer-se de novo em Jerusalém. Por isso, os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Aqui existe uma outra tradução para administrar, pode ser também para servir a mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ofício. Nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Esse parecer agradou a toda a reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. O que é prosélito? É convertido em Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e estes, orando, impuseram-lhes a mão. Divulgava-se sempre mais a palavra de Deus, multiplicava-se consideravelmente o número de discípulos em Jerusalém. Também era grande o número de sacerdotes que aderia à fé. Então veja tudo o que acontecia lá. Eles estavam cada vez mais divulgando a palavra de Deus, até que chegou um ponto que aconteceu uma falha, reclamaram, e eles fizeram uma reunião e decidiram como é que seria corrigido isso e para não acontecer mais. E aí escolheram 7 homens para ser os diáconos e tomarem conta dessa parte, porque eles já não estavam mais conseguindo fazer tudo. E aí eles se intensificaram na oração, aqui as palavras da Bíblia, né? Peraí que eu me perdi. Nós atenderemos sem cessar a oração e ao ministério da palavra. Então, eles se intensificaram nisso. E o que aconteceu? Divulgava-se sempre mais a palavra de Deus, multiplicava-se consideravelmente os números de discípulos em Jerusalém. Então, todo dia, cada momento, chegava gente nova. E Jerusalém estava ficando uma cidade de fé. Também grande número de sacerdotes aderia à fé. Até os sacerdotes na época que foram contras, né, que ameaçaram Jesus, que tentaram colocar ele contra a parede, eles estavam sendo convertidos, estavam aderindo a essa fé, de tanta coisa que estava acontecendo lá no meio, milagres, prodígios, imagina quanta coisa eles não estavam vendo. Então assim, era difícil de fato, quando você tem o coração voltado para Deus, você não enxergar a verdade ali, do que estava acontecendo. Então eles se convertiam, é claro. Prisão do diácono Estevão. Então vamos continuar, é a continuação da mesma história. Estevão, que foi escolhido como diácono, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Mas alguns da sinagoga, chamada dos libertos, dos cirenenses, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, levantaram-se para disputar com ele. Quem que eram os libertos, né? Antigos prisioneiros judeus levados a Roma como escravos sobre Pompeu, que depois da sua libertação tinham voltado à Judéia. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito que o inspirava. Então subornaram alguns indivíduos para que dissesse que o tinham ouvido proferir palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Amortinaram assim o povo, os anciãos, os escribas, e investindo contra ele, agarraram-no e levaram ao grande conselho.
Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra o santo lugar e contra a lei. Nós os ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e há de mudar as tradições que Moisés nos legou. Este lugar, eles estavam se referindo ao Templo de Jerusalém. Fixando nele os olhos, todos os membros do grande conselho viram o seu rosto semelhante ao de um anjo. Então, o que aconteceu aqui? Eles tiveram uma desavença ali com Estevão e resolveram armar uma para ele. Então, compraram testemunhas para mentir sobre coisas que ele não tinha dito, conseguiram pegar ele à força e levaram ao grande conselho, que era o conselho julgador da época. E aí, então, perguntaram, né? Aqui vai falar sobre o discurso que o Estevão fez. Então, perguntaram-lhe, então, o sumo sacerdote, é realmente assim? Tipo, ele estava dizendo todas aquelas coisas mesmo que as testemunhas falaram? E respondeu ele. Então, Estevão respondeu: irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, quando estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã, e disse-lhe: sai do teu país e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Isso está escrito em Gênesis 12, versículo 1. Ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Dali, depois que faleceu o pai, Deus o fez passar para esta terra em que vós agora habitais. Não lhe deu nela propriedade alguma, nem sequer um palmo de terra, mas prometeu dar-lhe-a em posse e depois dele a sua posteridade, quando ainda não tinha filho algum. Eis como falou Deus: sua descendência habitará em terra estranha e será reduzida à escravidão e maltratada pelo espaço de 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os dominar, diz o Senhor, e eles sairão e prestarão culto neste lugar. E isso que o Estevão falou está escrito em Gênesis 15, versículo 13, e em Êxodo capítulo 3, versículo 12. E ele continuou: e deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim Abraão teve um filho, Isaque, e passado 8 dias o circuncidou. Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-lhe para o Egito, mas Deus estava com ele, livrou-o de todas as suas tribulações e deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o fez governador do Egito e chefe da sua casa. Sobreveio depois uma fome a todo Egito e Canaã. Grande era a tribulação, e os nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó soube que havia trigo no Egito, enviou pela primeira vez os nossos pais para lá. Na segunda, foi José reconhecido por irmãos, e foi descoberta ao faraó a sua origem. Enviando mensageiros, José mandou vir seu pai Jacó com toda a sua família, que constava de 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e morreu ali, como também nossos pais. Seus corpos foram trasladados para Siquém e foram postos no sepulcro que Abraão tinha comprado, a peso de dinheiro dos filhos de Emor e de Siquém. E Estevão continua contando toda a história. Ele está no discurso dele ainda. Aproximava-se o tempo em que devia realizar-se a promessa que Deus havia jurado a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que levantou outro rei no Egito, o qual nada sabia de José. Este rei, usando a astúcia contra a nossa raça, maltratou nossos pais e obrigou-os a enjeitarem seus filhos para privá-los da vida. Por esse mesmo tempo nasceu Moisés, era belo aos olhos de Deus, e por 3 meses foi criado na casa paterna. Depois, quando foi exposto à filha do faraó, o recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em todas as ciências dos egípcios e tornou-se forte em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio à mente visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Viu que um deles era maltratado, tomou-lhe a defesa e vingou o que padecia injúria, matando o egípcio. Ele esperava que os seus irmãos compreendessem que Deus se servia da sua mão para livrá-los, mas não o entenderam. No dia seguinte, 2 dentre eles brigavam e ele procurou reconciliá-los.
Amigos, disse ele, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas que o maltratava, seu compatriota o repeliu. Quem te constituiu chefe ou juiz sobre nós? Porventura queres tu matar-me como mataste o egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde teve 2 filhos. Passado 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo na chama de uma sarça ardente. Moisés, admirado de uma tal visão, aproximou-se para examinar, e a voz do Senhor lhe falou: Eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, atemorizado, não ousava levantar os olhos. O Senhor lhe disse: Tira o teu calçado, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Considerei a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Vem, pois, agora, e eu te enviarei ao Egito. Este Moisés que desprezaram, dizendo: Quem te constituiu chefe ou juiz? A este Deus enviou como chefe e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Ele os fez sair do Egito, operando prodígios e milagres na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto. Por espaço de 40 anos, foi este Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve entre o povo congregado no deserto, e com o anjo que lhe falara no Monte Sinai, e com os nossos pais, que recebeu palavras de vidas para nos transmiti-la. Nossos pais não lhe quiseram obedecer, mas o repeliram. Em seus corações voltaram-se para o Egito, dizendo a Araão: Faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. Fizeram naqueles dias, um bezerro de ouro e ofereceram um sacrifício ao ídolo e se alegraram diante das obras da sua mão. Mas Deus afastou-se e os abandonou ao culto dos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, casa de Israel, vós me oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto? Aceitastes a tenda de Moloque e a estrela dos vossos deuses Renfão, figuras que vós fizeste para adorá-las. Assim eu vos deportarei para além da Babilônia. Isso está escrito em Amós, capítulo 5, versículo 25. É tudo isso o Estevão está falando ainda, ele está contando toda a história. A arca da aliança esteve com os nossos pais no deserto, como Deus ordenou a Moisés que a fizeste, conforme o modelo que tinha visto, recebendo-a dos nossos pais, levando-na sob a direção de Josué às terras dos pagãos, que Deus expulsou da presença de nossos pais, e ali ficou até o tempo de Davi. Esse encontrou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar uma morada para o Deus de Jacó. Salomão foi quem edificou essa casa. O Altíssimo, porém, não habita em casas construídas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? Acaso não foi a minha mão que fez tudo isso? Está escrito em Isaías 60, versículo 1. Homens que dura cerviz, e de coração e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como procederam os vossos pais, assim procedeis vós também, a qual os profetas não perseguiram os vossos pais, mataram que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido os traidores e homicidas, vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não aguardastes. Pelo ministério dos anjos, está dizendo que ele fala isso porque era uma segunda tradução judaica, então isso era importante para eles. E aqui só quero fazer uma paradinha. Você viu quanta coisa ele contou? Ele contou de ordem cronológica que foi acontecendo, né? Quem nasceu primeiro ele foi contando. E as passagens que eu fui falando que estavam na Bíblia, ele tinha tudo isso de cor, de cabeça, né? Que era assim que eles mantinham a tradição de tradição, assim que eles ensinavam. Então era um povo que guardava muito a sua fé, conhecia muito, estudava muito. Ali não tinha a Bíblia na época, mas as suas tradições, os seus escritos, e eles viviam isso, então eles decoravam. Então isso é muito bonito de ver.
E ele, quando ele é interrogado, ele conta tudo isso, tipo, para trazer luz mesmo à situação, para fazer aquele povo enxergar de uma vez por todas. Ele conta desde o início até esse momento, que ele fala assim: vós que recebeis a lei pelo Espírito dos anjos e não aguardastes, e aí fica 3 pontinhos na Bíblia. E aí eu vim ler para vocês que falava pelo Ministério dos Anjos, segundo a tradução judaica. Só que aí a gente dá continuidade, porque ele é interrompido. Então, ó, ao ouvir tais palavras, esbravejaram-se de raiva e rangiam os dentes contra eles. Então, você imagina a raiva que o povo ficou dele contando tudo isso. Mas, cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Postos de joelho, exclamou em voz alta: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. A estas palavras expirou. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. E aqui a gente finaliza o capítulo 7. Então a gente leu 6 e 7, porque todo esse contexto, todo esse discurso que o Estevão fez, pegou esses 2 capítulos. Então eu gostaria de parar aqui, porque depois eu quero fazer uma outra continuidade desse ainda acontecido. Mas por hoje a gente fica aqui, tá bom? Se você quiser ler na sua Bíblia, se você quiser pegar o vídeo e escutar para rever o sermão, tentar entender a ordem cronológica, é muito legal. Para quem já conhece todas as histórias, todos os nomes das pessoas que ele falou aqui, Abraão, Moisés, Jacó, é fácil fazer uma conexão do discurso que ele fez em ordem de tempo, né, em ordem cronológica. Mas para quem não sabe as histórias, só conhece o nome mais ou menos, mas não sabe a história dessas pessoas, vai ficar um pouco mais difícil entender. Então, recomendo você, se você quer entender a fundo, recomendo você pegar sua Bíblia, você ler ou pegar vídeos na internet e ler sobre isso, ou textos, ou livros, tá bom? Mas a Bíblia tem, e na internet também facilita. Você pegar a história de Abraão, a história de Jacó, a história de Moisés, aí você vai conseguir entender quem são essas pessoas, aí você lê o discurso dele de novo, que é 1 a 2 minutinhos, e você consegue ter uma clareza do que ele tentou fazer, mas o povo ficou furioso quando ele falou que mataram ali Jesus, né? E interromperam ele, já levaram ele para a morte, apedrejaram e ele morreu. Tá bom? Mas por enquanto é isso, a gente vai continuar vendo esse Atos dos Apóstolos, que conta toda a trajetória dos apóstolos, desde quando Jesus subiu aos céus, né? Ele já tinha sido morto, ele ressuscitou, aí ele subiu aos céus, teve a ascensão dele aos céus. E a gente está vendo agora como é que tem acontecido esse envio que Jesus pediu para que os apóstolos fossem e falassem tudo o que tinha acontecido, da ressurreição dele, do evangelho. Então a gente está acompanhando essa história. E hoje a gente falou sobre como Estevão foi ajudar os apóstolos, como é que ele foi escolhido e até a sua morte. Então no próximo vídeo a gente vai dar continuidade, tá bom? Até mais!